Tratamento do câncer são 3 especialistas que estão envolvidos em todo esse processo. É o cirurgião oncológico, né? No caso específico do câncer de próstata é o urologista, é o oncologista clínico, que é o especialista em quimioterapia, e o terceiro especialista, que é justamente a minha especialidade, é o que eu faço, é o radio-oncologista, que é o especialista em tratamento de câncer com radiação ionizante. E especificamente a campanha do Novembro Azul, seguindo o Outubro Rosa, que foi para alertar as mulheres sobre a importância de prevenção para o tratamento de câncer de mama e colo de útero. Agora nós estamos na campanha do Novembro Azul. A intenção dessa campanha é alertar os homens que procurem dentro das indicações que eu vou citar mais à frente, que eles procurem os seus médicos ou procurem acesso a algum médico para fazer os seus exames preventivos relacionados ao câncer de próstata. O câncer de próstata ele é o segundo tipo mais comum de câncer no homem. A gente fala o segundo porque o primeiro seria o câncer de pele, como é na mulher. No homem também são cânceres de pele, mas são tumores de baixa agressividade. Então a gente até considera que o câncer de próstata é o mais comum no homem, assim como o de mama é o mais comum na mulher. Então a intenção é alertar os homens para que eles façam a prevenção e que dessa forma eles tenham acesso ao diagnóstico precoce, descobrir a doença o mais cedo possível e assim fazer o tratamento. O tratamento do câncer de próstata depende muito em que fase ele é diagnosticado. Uma vez que ele é diagnosticado na fase inicial, nós temos 2 opções de tratamento. Temos o tratamento cirúrgico, que é o que o cirurgião urologista faz, que é a prostatectomia, que é a remoção de todo o órgão, a remoção cirúrgica da próstata. E a outra opção de tratamento, também com finalidade curativa, é a radioterapia, que consiste na aplicação localizada de radiação ionizante, em cima da próstata, que é exatamente o que a gente faz aqui. Em relação a números, a estatísticas sobre essa doença, estimativas do INCA de 2014 falam que são esperados mais de 68 mil novos casos da doença este ano, o que é um número muito elevado, né? Muito prevalente. Esses números têm relação com esse aumento que a gente tem observado, ele tem relação com vários motivos. Alguns deles, quais são? Primeiro, a gente fala que o tumor de próstata é um tumor da terceira idade, é um tumor de pessoas que têm 4 entre 3 pacientes que vão ter o tumor de próstata, ou seja, 75% dos casos, eles acontecem numa fase mais avançada da vida, ou seja, com pacientes acima de 65 anos. E a população está envelhecendo, né? A estimativa média de vida da população brasileira ela aumentou bastante nesses últimos anos. Então, com isso, a pessoa vive mais, ela fica mais disponível a desenvolver essa doença. Junto com isso, tem se divulgado mais a doença. Os homens, apesar de todo o preconceito envolvido com o exame de toque retal, com essa dificuldade de cuidar da saúde, eles têm procurado mais. E os métodos diagnósticos, o exame de PSA, os exames radiológicos, eles estão mais avançados, então a gente tem descoberto mais. Mas, assim, não deixa de ser uma doença que tem que ser tratada, que tem que ser investigada e pesquisada para que aumente-se o número de pacientes diagnosticados, desses que vão desenvolver a doença, que a gente tenha esse diagnóstico na fase mais inicial possível para que o tratamento seja com finalidade curativa, ou seja, finalidade de eliminar a doença e que a pessoa prossiga a sua vida com qualidade, né? Mas é isso. A respeito dos seus questionamentos, os números de pacientes que a gente trata aqui são bem elevados. Como é uma doença prevalente, a gente trata com uma grande frequência a radioterapia da próstata. Acredito que em média, a média mensal dos pacientes chegue no mínimo a 5 a 7 pacientes por mês com câncer de próstata em tratamento no Centro de Radioterapia de São Carlos.
Em relação à finalidade do tratamento, é como eu te falei, a radioterapia ela tem a finalidade curativa. A gente faz esse tratamento com a finalidade de eliminar a doença e não de controlar temporariamente a doença. Lógico que existem estatísticas que nem sempre isso é possível. Mas, e junto a isso, o Centro de Radioterapia também fez um investimento em parceria com a Santa Casa, um investimento muito grande para a aquisição de um novo aparelho de radioterapia, um novo acelerador linear. Então, hoje eu posso seguramente te dizer que nós estamos, assim, em termos de tecnológicos, que é o que influencia muito a qualidade do tratamento e o resultado do tratamento, capacitados, habilitados para fazer um tratamento que seria feito no Albert Einstein, um tratamento que seria feito no Sírio-Libanês. Ou seja, comparado aos melhores centros de tratamento de câncer brasileiros. E existe, conforme o tratamento realizado, existe um período anual de que o paciente deva voltar para fazer os exames para ver se houve a volta do câncer ou não? Sim, sim. Não só para o câncer de próstata, mas qualquer câncer, qualquer paciente que trate de um câncer, ele mantém um acompanhamento periódico, né? Esse acompanhamento é feito inicialmente de forma trimestral, ou seja, ele vai realizar exames de 3 em 3 meses nos primeiros anos, e depois do segundo ano a gente diminui esse período de acompanhamento, passa a ser de 6 em 6 meses, até que a partir de um determinado momento passa a ser anual. Voltando um pouquinho, em relação ao diagnóstico, quais são as recomendações? As recomendações da Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Urologia, são que o paciente comece a partir dos 50 anos a fazer o acompanhamento através do exame de toque retal feito por um médico especializado, ou seja, pelo urologista, e realizar o seu exame de PSA. Pacientes negros, pacientes que tenham histórico familiar, parente de primeiro grau que desenvolveu a doença, ou seja, pacientes que têm um risco um pouco mais elevado de desenvolver o tumor de próstata, eles devem começar a fazer esse acompanhamento um pouco mais precocemente aos 45 anos e assim manter o exame anual indefinidamente, né? Ou seja, manter esse acompanhamento de forma regular todo ano. E no caso de alguém que está tratando o câncer com radioterapia, existe algum aconselhamento, algum aviso que o senhor queira dar sobre o tratamento, que seja dado antes ou depois ou durante o tratamento? Não, em relação aos pacientes que encontram-se realizando o tratamento de radioterapia, todos eles recebem uma orientação prévia de como proceder durante o tratamento, uma orientação minha, uma orientação médica e uma orientação da enfermagem. São orientações básicas, principalmente relacionadas à alimentação e à ingesta de bebidas alcoólicas, para que sejam minimizados os efeitos do tratamento. Mas, em geral, hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível aqui no Centro de Radioterapia de São Carlos, a gente consegue fazer um tratamento de qualidade, com bons resultados e minimizando os efeitos colaterais. Esta foi a intenção, esse foi o intuito de todo o investimento feito pelo Centro de Radioterapia de São Carlos e pela Santa Casa, foi da aquisição de um aparelho que que permitisse tratar o paciente com uma melhor qualidade, mantendo as chances de cura, em alguns casos até elevando, mas principalmente minimizando os efeitos colaterais do tratamento de radioterapia. Poderia-se afirmar que São Carlos, entre as regiões, é um dos melhores lugares para se tratar do câncer com radioterapia? Acredito não, tenho certeza que sim. Eu vou falar, um exemplo que eu posso te citar, no meu período de formação médica, na minha residência médica que eu concluí no Hospital AC Camargo, em São Paulo, no Hospital do Câncer de São Paulo, o tratamento que a gente considerava mais sofisticado, que era o IMRT, radioterapia de intensidade modulada, que para a próstata tem uma indicação muito forte, ele era realizado apenas em 3 centros na capital, em 3 centros, que era o Sírio-Libanês, o Hospital AC Camargo e o Hospital Albert Einstein. E hoje
poucos anos depois, nós temos esse mesmo tratamento disponível em São Carlos. Não só o IMRT, mas como uma evolução do MRT, que é o Rapid Arc, é o arco rápido, né, o arco dinâmico. É um tratamento mais sofisticado ainda, que é um upgrade, né, uma evolução de um tratamento que já é muito sofisticado, que é a radioterapia de intensidade modulada. Então, eu tranquilamente posso te afirmar que a gente tem todo o know-how, toda a estrutura e principalmente todo o equipamento necessário para desenvolver um tratamento de qualidade equivalente aos melhores centros oncológicos brasileiros e eu diria até mundiais. Jornal DBC Web.